Tenente Lúcio. Está aqui o autor da proposição, nos honra com a sua presença, deputado Edmilson, quem eu passo a palavra para discutir, trazer alguns esclarecimentos sobre o assunto. Primeiro, quero agradecer o deputado Tenente Lúcio e a sua equipe pelo esforço de análise de um projeto que é realmente vasto, muito detalhado, né? E que é de uma certa complexidade. Quero dizer, assim, que eu tive uma experiência importante, prática, sobre o cadastro multifinalitário, porque tive o privilégio de ser prefeito de Belém do Pará. E inaugurar a implantação de cadastros multifinalitários em algumas metrópoles, né? Mas este projeto, ele foi fruto de um debate intenso de pessoas envolvidas em diversos níveis, inclusive várias prefeituras, e também de técnicos do Ministério das Cidades. De modo que eu procurei fazer uma sistematização daquilo que já é viabilizado, inclusive do ponto de vista mesmo administrativo, a busca de financiamento, a realização do cadastro propriamente dito, os produtos, digamos, do processo de implantação do cadastro, né? E o objetivo principal é termos o território naquela fração municipal cartografado e uma cartografia inteligente, baseada nas técnicas modernas, onde se pode, se este mapa municipal está incorporado ao sistema geodésico brasileiro, significa que cada bueiro da cidade, cada poste de luz, cada esquina, nos dará com precisão a localização geográfica. Isso ajuda até sistemas mundiais, como o Google Maps e outros, mas principalmente a cartografia nacional. Possibilita, inclusive, um enriquecimento enorme de um sistema de cadastros e registros territoriais de SICARTs. Inclusive, no momento em que se avança muito para o cadastro territorial rural, que ainda não obedece a uma precisão geodésica, né? Mas no futuro, as propriedades rurais, certamente, receberão investimento do Estado para que sejam incorporadas ao sistema cadastral com base geográfica, realmente, né? Onde você tem as coordenadas geográficas do seu terreno, né? Evitando conflitos que são tão marcantes na nossa história, né? Porque uma mudança num vértice implica na entrada de um terreno alheio, e isso gerou já tantas mortes ao longo da história do Brasil, né? Então, realmente, esse projeto é de grande valia. O deputado Tenente Lúcio, com a sensibilidade, busca evitar algumas, digamos, eivas que possam ser questionadas como de inconstitucionalidade. Eu, como autor, naturalmente, tenho uma convicção de que a forma apresentada não geraria riscos. Mas eu entendi a lógica do relator. Ele quer fazer um documento mais enxuto, uma norma mais enxuta. Por quê? Porque o grau de detalhamento pode depois ser feito baseado na regulamentação, por lei ou por portarias ou por decreto, né? Por quê? Porque o meu projeto, ele, só para ir vendo assim o subsistema, define o cadastro. Depois fala na gestão do cadastro, no levantamento da cartografia cadastral, da avaliação de imóveis. Então, são muitos subitens realmente detalhadores, né? E, então, a proposta de substitutivo, mesmo que não seja a minha proposta original, ela já representará um avanço. Eu quero dizer, deputado Jaime, quando eu fiz a proposta de cadastro multifinalitário ao BNDES em 1997 ou 98, o BNDES entrou em choque e disse: não, nós temos recursos para financiar cadastros fiscais. E a nossa equipe, tanto da Companhia de Desenvolvimento Metropolitano de Belém-Acodem, quanto da Secretaria de Finanças, que àquela altura coordenada pela economista Esther Bemergui de Albuquerque, disseram: olha, nós queremos usar os sistemas de
de geoprocessamento em favor do planejamento urbano. Significa que nós temos interesse em atualizar e modernizar o nosso fisco, e esse cadastro vai servir para isso. E sabe, nesse aspecto, deputado Lúcio, Belém tinha um cadastro frágil, onde o cidadão recebia, às vezes, até 4 carnês para pagar, e pagava um mais barato. E, às vezes, o município era questionado na justiça por cobrar de alguém que já havia pago, porque o município não tinha controle do seu cadastro. Era um caos. E esse cadastro caótico, de 20 anos anteriores, feito 20 anos antes, dava conta de 220 mil imóveis na metrópole. Quando o cadastro multifinalitário foi concluído, percebemos que tínhamos 372 mil imóveis. Ou seja, uma cidade de 142 mil imóveis era desconhecida dentro de Belém. Isso permitiu alavancar a arrecadação sem agredir a capacidade, a renda de pagamento dos cidadãos. Então, do ponto de vista fiscal, foi muito positivo. Mas por que multifinalitário? Porque, deputado, o mapa georreferenciado e com o SIS, essa tecnologia de geoprocessamento, ele me permite, por exemplo, vincular cada lote ao tipo de renda. Eu posso ver a incidência de AIDS ou de hanseníase, por exemplo, e vincular isso com mais ou menos infraestrutura de saneamento. Então, eu posso ter vários layers compondo uma cartografia, porque a tecnologia me permite. Não é? Então, se eu quero, por exemplo, ver como é que está a distribuição de renda e a relação com a infraestrutura urbana, eu posso ter as manchas de renda. Se eu quero avaliar um imóvel para desapropriação, ou 105 imóveis para realizar um grande projeto urbano, por exemplo, de macrodrenagem de um rio urbano, eu tenho como fazer isso de forma imediata, baseada no sistema, no geoprocessamento. Não é? De modo que, realmente, o cadastro multifinalitário, que passou a ser, digamos, uma política de Estado no Ministério das Cidades, ser transformado num requisito para o planejamento urbano é muito importante. Eu fico feliz com a proposta de aprovação do projeto na forma de substitutivo. E não vejo prejuízos tão grandes no enxugamento, porque eu creio que um passo seguinte será as instituições responsáveis pelo cadastro no nível federal, no nível municipal, nesses níveis são os principais, seja o Ministério das Cidades ou as prefeituras, mas também a possibilidade de envolvimento dos estados no futuro. Hoje, o Distrito Federal já é parte disso, porque o governador do distrito é, ao mesmo tempo, o prefeito de Brasília, né? E das cidades do entorno, de modo que ele já fica diretamente atingido pelos benefícios do cadastro multifinalitário. Em síntese, o que nós estamos dizendo é o seguinte: virou política de Estado. A Caixa Econômica e o BNDES têm programas de financiamento. As prefeituras podem ter acesso aos recursos para implantar o sistema. Então, é muito bom para as prefeituras de pequeno ou de grande porte, inclusive aquelas que não são obrigadas a fazer o plano diretor, por terem menos de 20 mil habitantes, ainda assim, se quiserem usar as técnicas modernas, poderão. Porque muitas cidades explodem, de repente, por conta do anúncio de um grande projeto, né? E de modo que está preparada com um cadastro técnico para enfrentar o crescimento, que às vezes é abrupto, é muito importante, né? Então, agradeço e espero que a comissão aprove, que nós possamos em breve ter esse instrumento tecnológico avançado, moderno, em favor do desenvolvimento urbano do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Edmilson, autor do projeto de lei número 3.876/2015. Muito nos honra a sua presença aqui na comissão. Continue aberto a discussão.